Eu vou pedir a todos para elevarem seus pensamentos, para situarmos os nossos pensamentos no Mestre Jesus, na esfera espiritual superior. Pai, que a sua luz possa nos conduzir nos nossos estudos, para que possamos alcançar uma maior compreensão sobre os patrimônios do Espírito, pouco a pouco, nos desapegando do mundo material, descobrindo as riquezas internas e materiais que guarda para cada um de nós. Ilumina este mundo de conflito em que vivemos, consola os que sofrem, os que agonizam, traz paz àqueles que estão em conflito. Que o seu amor possa se tornar lei neste mundo de sofrimento. Que assim seja. Amém. Pronto. Muito bem. Eu vou ficar de pé. E antes de eu começar, vou pedir a todos muita paciência. É a primeira vez que eu estou dando uma palestra. Podemos gravar, Ana? Já está gravando. Tá, ótimo. Antes de iniciar, eu queria agradecer a todos os membros do Centro Espírita Chico Xavier pela acolhida carinhosa que me deram quando eu decidi me juntar às suas reuniões. Queria agradecer em especial a Ana e a Dona Lúcia por conduzirem esse trabalho de trazer a espiritualidade a essa parte do mundo. Queria agradecer também a equipe espiritual que nos protege e nos orienta durante as nossas atividades. A palestra de hoje trata do capítulo 15 do livro Pão Nosso, de Emmanuel, capítulo intitulado Pensamentos. E o capítulo é aberto com o seguinte trecho da Epístola aos Filipenses do apóstolo Paulo. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. E Emmanuel nos convida à seguinte reflexão. Todas as obras humanas constituem a resultante do pensamento das criaturas. O mal e o bem, o feio e o belo, viveram, antes de tudo, na fonte mental que os produziu nos movimentos incessantes da vida. O Evangelho consubstancia o roteiro generoso para que a mente do homem se renove nos caminhos da espiritualidade superior, proclamando a necessidade de semelhante transformação rumo aos planos mais altos. Não será tão somente com os primores intelectuais da filosofia que o discípulo iniciará seus esforços em realização desse teor. Renovar pensamentos não é tão fácil como parece à primeira vista. Demanda muita capacidade de renúncia e profunda dominação de si mesmo, qualidades que o homem não consegue alcançar sem trabalho e sacrifício de coração. É por isso que muitos servidores modificam expressões verbais, julgando que refundiram pensamentos. Todavia,
no instante de recapitular pela repetição das circunstâncias, as experiências redentoras encontram de novo análogas perturbações, porque os obstáculos e as sombras permanecem na mente, quais fantasmas ocultos. Pensar é criar. A realidade dessa criação pode não exteriorizar-se de súbito no campo dos efeitos transitórios, mas o objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais, para esforço de continuidade ou extinção. O conselho de Paulo aos Filipenses apresenta sublime conteúdo. Os discípulos que puderam compreender-lhe a essência profunda, buscando ver o lado verdadeiro, honesto, justo, puro e amável de todas as coisas, cultivando-o em cada dia, terão encontrado a divina equação. Então, no texto, Paulo nos convida a situarmos o nosso pensamento em tudo aquilo que é puro, em tudo aquilo que é bom. E Emmanuel, por sua vez, nos chama à reflexão quanto à importância do pensamento no processo de transformação pessoal. E Emmanuel inicia no primeiro parágrafo dizendo que todas as obras humanas constituem a resultante do pensamento das criaturas. Então, Emmanuel nos diz que materializamos, exteriorizamos tudo aquilo que pensamos. Nossas obras são resultado dos pensamentos que permeiam a nossa casa mental. E ele continua: o mal e o bem, o feio e o belo viveram antes de tudo na fonte mental que os produziu, nos movimentos incessantes da vida. Então, tudo o que fazemos vive antes nos nossos pensamentos, e com relação a isso, Jesus nos traz a seguinte reflexão: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o seu coração. Então, Jesus, mais uma vez aqui, nos diz que o homem exterioriza conforme o patrimônio moral que amoedou internamente, ou seja, nossas ações e realizações são um reflexo do nosso mundo íntimo. E Jesus conclui com a ideia de que conhece-se a árvore pelos frutos, ou seja, observando o que o homem exterioriza a partir das suas ações, poderemos conhecer o seu mundo íntimo, pois que exteriorizamos apenas o que possuímos dentro de nós mesmos. E Emmanuel continua: o Evangelho consubstancia o roteiro generoso para que a mente do homem se renove nos caminhos da espiritualidade superior, proclamando a necessidade de semelhante transformação rumo aos planos mais altos. Então, Emmanuel nos permite perceber que o Evangelho nos diz o como e o porquê devemos realizar a transformação, a reforma interior, a nossa reforma íntima. E ele prossegue dizendo: não será tão somente com os primores intelectuais da filosofia que o discípulo iniciará seus esforços em realização desse teor. Então, não será a intelectualidade que nos conduzirá à paz de espírito. A intelectualidade, obviamente, é importante, mas desde que apoiada sobre os pilares morais. A intelectualidade desprovida de senso moral torna-se muitas vezes um perigoso guia que nos conduz à ruína. Podemos perceber no nosso mundo os perigos que o intelecto irresponsável foi capaz de produzir. O intelecto sem responsabilidade foi capaz de produzir armas de destruição em massa, sistemas socioeconômicos pautados na desigualdade, porque o intelecto desprovido de senso moral não tem compromisso com o bem geral. Então,
Emmanuel prossegue aqui: não será tão somente, perdão, renovar pensamentos não é tão fácil como parece à primeira vista. Demanda a dominação de si mesmo, qualidades que o homem não consegue alcançar sem trabalho e sacrifício de coração. E aqui eu trouxe uma questão do Livro dos Espíritos que me foi sugerida pela Ana, que eu achei muito interessante. A questão 909, que diz o seguinte: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E os espíritos dizem sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Eu achei muito interessante, porque quando nós olhamos o texto de Emmanuel e observamos a resposta dos espíritos, pode nos parecer haver uma divergência, porque Emmanuel nos diz que transformar-se, vencer as nossas más inclinações, requer grande esforço. Os espíritos, por outro lado, nos dizem que frequentemente vencemos as nossas más inclinações fazendo esforços muito insignificantes. Eu fiquei curioso com isso. Eu falei, nossa, é interessante como essas duas mensagens possuem uma aparente divergência. E pensando nisso, eu me recordei de um texto, de um livro, na verdade, que eu li durante a minha juventude, chamado O Caminho do Samurai. E nesse livro, o autor, logo na introdução, trazia uma ideia interessante. Ele dizia o seguinte: o samurai nunca mente. Todo problema começa com a primeira mentira, pois ao contar a primeira mentira, o homem terá que lembrar-se dela. Ele terá que estar alerta. Alerta todo o tempo para não desmentir-se. Deverá estar atento a tudo que diz para que não caia em contradição. Em algum momento, terá que contar uma segunda mentira para sustentar a primeira, e posteriormente uma terceira, uma quarta e uma quinta para sustentar as anteriores. Até que esse homem se encontre perdido em um mundo de mentiras. E um homem que está preocupado com todas as suas mentiras não terá concentração suficiente para empunhar a espada. De forma que a proposta do livro é interessante. Ele diz que devemos combater a primeira mentira. Se damos vazão à primeira mentira, então começa a se tornar difícil, porque começamos a nos perder em um emaranhado de mentiras. E o mesmo se dá com o pensamento. Então, pensando neste texto, eu percebi que o primeiro pensamento não é difícil de ser combatido, mas se permitirmos que a primeira má inclinação, que o primeiro pensamento flua por nossa casa mental, virá um segundo, que também permitiremos que flua, e posteriormente um terceiro, até que aquele mau pensamento, por conta do conjunto de repetições que sofreu, tornar-se-á um hábito. Ele criará raízes na nossa casa mental. E aí será difícil combatê-lo, será difícil remover aquela má inclinação. De forma que, pensando dessa maneira, os dois textos entram em consonância. Prossigo aqui com Emmanuel, e Emmanuel dirá posteriormente: é por isso que muitos servidores modificam expressões verbais, julgando que refundiram pensamentos. Todavia, no instante de recapitular, pela repetição das circunstâncias, as experiências redentoras encontram de novo análogas perturbações, porque os obstáculos e as sombras permanecem na mente, quais fantasmas ocultos. E aqui eu nos convido para pensarmos o nosso ser como uma casa. E nesta casa, o corpo é a fachada, ou seja, é aquilo que é visível para aqueles que estão fora da casa. O perispírito,
a residência de nossas emoções, muitas vezes conhecido também como corpo emocional, seria o interior da nossa casa, aquilo que carregamos dentro de nós. E o nosso corpo mental, a residência de nossas ideias, seria o alicerce de nossa casa. De modo que o que Emmanuel nos diz é que muitas vezes nós pintamos a fachada da casa, nós enfeitamos a fachada da casa, julgando que realizamos uma reforma completa na casa. No entanto, por dentro, as paredes da casa estão mofadas. O lixo se acumula por todos os lados. O desleixo é geral. De maneira que se um desses passantes, que vendo a casa por fora a admiram, pudessem entrar na casa, se assustariam. Mas há também aqueles que reformam o interior da casa, que removem o mofo das paredes, que realizam a limpeza dessa casa, removem o lixo. E um primeiro olhar desatento poderia fazer pensar que a casa está em bom estado. Mas se observássemos o terreno no qual a casa foi erguida, veríamos que o terreno é arenoso. Veríamos muitas vezes que a fundação da casa não está em bom estado. E uma casa que não está fundamentada em um bom solo ou que as fundações não são resistentes o suficiente, vai ceder ao primeiro tremor. As primeiras chuvas vão fazer esta casa afundar. De modo que Jesus nos dirá: assim todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha. E vieram as chuvas, e vieram os ventos, e veio a tempestade, e a casa resistiu. E aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática é como um homem tolo que construiu sua casa sobre a areia. E veio a chuva, e vieram as enchentes, e vieram os ventos, e a casa ruiu. E é interessante observarmos aqui, quando pensamos na fundação da nossa casa, como a nossa casa, como o nosso patrimônio mental, como a sede dos nossos pensamentos. É interessante observar como o Espiritismo nos dá uma fundação sólida, como encontramos muitas vezes pessoas passando pelos terremotos, pelas tempestades, pelos abalos da vida, mas que conseguem ser sustentados, apesar desses abalos, pela fé espírita, que nos ensina que o espírito é imortal, que nos ensina que as reencarnações são sucessivas, que nos ensinam que a morte de um parente, de um ente querido, não é o fim de tudo, e nos consola, permitindo assim que construamos a nossa casa sobre uma base muito sólida. Prosseguimos aqui com Emmanuel, que nos dirá: pensar é criar. A realidade dessa criação pode não exteriorizar-se de súbito no campo dos efeitos transitórios, mas o objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para esforço de continuidade ou extinção. Ou seja, mesmo quando aquilo que eu penso não se exterioriza, eu terei que conviver com os resultados internos dos meus pensamentos, que podem ser diversos. Existe um ditado do século X que diz mens sane corpore sane, mente sã e corpo são. E esse ditado é interessante porque hoje a ciência começa a descobrir a importância do pensamento nos processos fisiológicos.
muitas vezes o pensamento doentio é capaz de acarretar doenças físicas, mesmo que o comportamento não seja exteriorizado. E essas doenças ocasionadas pelo pensamento ficaram conhecidas como doenças psicossomáticas, doenças causadas simplesmente pela ação de um pensamento doentio. Dentro do Espiritismo, vamos entender melhor este processo, porque o Espiritismo nos diz que o pensamento, todo o pensamento que temos, flui e gera uma reação no nosso perispírito. O perispírito sendo formado por uma matéria mais plástica do que a matéria física, responderia muito mais facilmente ao pensamento. E aquele perispírito, refletindo aquele pensamento continuadamente, provocará uma reação no corpo físico. E em Evolução em Dois Mundos, André Luiz nos traz a partícula que ele chama de bióforo, as unidades de força psicossomáticas, e ele nos explica de maneira geral como este processo ocorre. Então, ele diz que os bióforos, essas unidades de força psicossomáticas, atuam no citoplasma, projetando sobre as células e, consequentemente, sobre o corpo, os estados da mente, que estará enobrecendo ou agravando a própria situação, de acordo com a sua escolha do bem ou do mal. Então, uma outra coisa que eu achei bastante interessante sobre este texto de André Luiz é pensar o pensamento como uma partícula. Então, muitas vezes, quando nutrimos o mau pensamento, podemos imaginar, mas o pensamento é meu, eu posso pensar da maneira que quiser. E pensar dessa forma é ser egoísta, pois quem pensa dessa forma age como um fumante, que intoxica o ar por onde passa, sem a consideração pelos demais. Porque se ao pensar geramos partículas, obviamente o nosso pensamento intoxicado está intoxicando a psicosfera dos lugares por onde passamos. Então, afetaremos. Se pensamos negativamente dentro de nossa casa, do nosso lar, afetaremos os nossos entes queridos com aqueles pensamentos desvirtuados. Se pensamos no ambiente de trabalho de uma maneira negativa, afetaremos os nossos colegas de trabalho. Se direcionamos um pensamento negativo para alguém, afetaremos aquela pessoa. Não importa se é um político, se é um presidente, se é um ator, uma pessoa da TV. Este pensamento negativo afetará negativamente aquela pessoa. Então, temos que ter responsabilidade com os nossos pensamentos. E finalizando, o último parágrafo do texto de Emmanuel nos diz: o conselho de Paulo aos Filipenses apresenta sublime conteúdo. Os discípulos que puderam compreender-lhe a essência profunda, buscando ver o lado verdadeiro, honesto, justo, puro e amável de todas as coisas, cultivando-o em cada dia, terão encontrado a divina equação. E aqui eu trouxe o pensamento do Cristo, mais uma vez, no Sermão da Montanha, que nos diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, Jesus nos convida a vigiar a nossa casa mental, a vigiar os nossos pensamentos, para que os pensamentos negativos não se enraizem em nossa mente e se tornem plantas difíceis, ervas daninhas difíceis de serem removidas. Bom, então eu encerro por aqui e agora eu convido a todos para o nosso passe virtual. Então,
Vamos fechando mais uma vez os nossos olhos, elevando a nossa mente ao Cristo. Relaxando nossos corpos. Pedindo ao Pai a luz, a calma, o amor, a força de que tanto necessitamos. Neste momento, convidamos a equipe espiritual para que nos dê um passe, para que limpe nossas energias, para que limpe os nossos centros de força. Renovando reerguendo, reenergizando. Que a luz do nosso Pai se faça presente em nossos lares e que todos aqueles que vivem conosco possam se beneficiar da energia que flui em nossas casas nesse momento. Filhos, maridos, pais. E que a nossa corrente positiva possa ser levada aos hospitais, aos centros onde tantos se desesperam, onde tantos sofrem. Que a tua luz, Pai, possa amainar a dor. Que os teus ensinamentos, Mestre Jesus, edifiquem-se em nós como fortaleza erguida em nome do amor. Que assim seja. Obrigada, Davi. Obrigada, Davi. Foi ótimo. Obrigado, Muito pessoal. obrigada. Obrigada, Obrigada, Davi. obrigada, Davi. Obrigado pela paciência de boa vocês. noite. Foi Obrigada, maravilhoso. Foi ótimo. Obrigada. Nada. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.